Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui gravando mais um áudio, mais uma revelação que o Senhor Deus me deu, que o Espírito Santo me deu. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite de sábado, que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações. A palavra está em Jó, capítulo 2, do versículo 3 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Aí o Senhor Deus disse: Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme, sincero, como sempre. Meus queridos amigos e irmãos, às vezes a vida vai pregar surpresas na gente. A vida vai pregar uma peça na gente, né? Eu vi um texto hoje que a vida é uma prova e dizia assim: a vida é uma prova e eu não estudei nada. Às vezes você vai deparar com situações na sua vida que você não vai entender o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que Jó pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu. E Jó não blasfemou, não reclamou, não amaldiçoou Deus, não abandonou a igreja, não abandonou a palavra do Senhor, não abandonou o caminho certo, correto, bom, honesto, como Deus quer que nós sejamos. Mesmo assim, Satanás outra vez pediu permissão a Deus para tocar agora na saúde de Jó, na pele de Jó. E Deus mais uma vez concordou. Ele disse no verso 6 de segundo capítulo de Jó, versículo 6: Aí o Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. E Jó saiu da presença do Senhor e Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Meus queridos irmãos, eu não sei a luta que você está passando, não sei o deserto, o vale que você está passando. Jó passou por tudo. Jó passou por todo tipo de vale, deserto, aflição, né? E ele chegou ao ponto de sentar num monte de cinzas e começou a coçar com um caco de telha, e começou a coçar. E teve que ouvir a mulher dele dizer para ele: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele teve que ouvir a aprovação no casamento da mulher dele. E ele disse para a mulher dele: Você está dizendo uma bobagem. Algumas traduções dizem: Você está louca. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Olha, meus irmãos, que exemplo. Olha que exemplo para nós, você que está sofrendo, você que está no vale, você que está no deserto, você que está passando por uma crise, aí, às vezes no seu casamento, um problema com os filhos, ou um problema de saúde, ou uma depressão. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E a palavra de Deus diz que Jó, apesar de tudo, olha que Jó sofreu. Depois vocês leiam o capítulo 1 de Jó e o capítulo 2, vocês vão entender a prova que Jó passou. A palavra do Senhor diz que mesmo com a mulher dele, perturbando a cabeça dele para amaldiçoar Deus, morrer, se suicidar, a própria mulher mandando ele se suicidar e amaldiçoar o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que é bom, que nos dá coisa boa. Mas Jó, apesar de tudo, Jó não disse uma só palavra contra Deus. Olha que exemplo, meus irmãos. Que você possa ter essa fé,
que você possa ter esse entendimento, que às vezes você está sofrendo, você está passando uma prova. Como eu disse, eu vi um texto hoje, a vida é uma prova, e às vezes você não estudou nada. Então às vezes Deus permitiu Satanás entrar na sua vida para te provar, permitiu, para provar seu coração, para provar. Então entenda, tenha um entendimento, né, um entendimento espiritual, a coisa que você está vivendo, o problema que você está vivendo, tenha um entendimento espiritual, não amaldiçoe a Deus, não abandone a Deus, pelo contrário, clame a Deus mais e mais, e quanto mais sofrendo você está, quanto mais aflito você estiver, quanto maior for o seu problema, se achegue mais perto de Deus. Se você ora uma vez por dia, passa a orar 2. Se você ora 2, passa a orar 3. Se você não ora de madrugada, passa a orar nas madrugadas. Se você não adora, possa adorar mais. Então eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, que você possa ter força, fé, para que você venha vencer todo tipo de aflição e de provação que você está passando. No Salmo 22, Davi passou uma aflição muito grande, que ele chegou ao ponto de dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. E à noite eu te chamo, mas não consigo descansar. Mas mesmo assim, no versículo 3, ele diz: porém, tu és santo e sentado no teu trono, recebe os louvores do teu povo de Israel. Então, meus queridos, se você está numa prova, lembre-se que quando você está fazendo uma prova, na escola, no colégio, num concurso, o professor fica calado e fica em silêncio. Às vezes, com Jó, Deus ficou em silêncio durante um tempo, para ver até que ponto Jó ia, até que ponto Jó ia na provação dele. E Jó não falou uma só palavra contra o professor, contra o rei, contra o Deus Todo-Poderoso de Israel. Pelo contrário, ele disse: o meu Redentor vive, e um dia se levantará a meu favor. E foi o mesmo que Davi disse aqui no Salmo 22, porém tu és santo e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, Davi louvava a Deus, o Senhor, e confiava nele, e crendo que ele ia salvar dele, ele ia escapar dos inimigos, ia escapar da morte, ia escapar dos demônios, e escapar do fogo do inferno. É essa fé que eu quero que você tenha, meus queridos. Essa revelação que Deus me deu vem falar sobre isso, para que você tenha fé, para que você confie em Deus. Jó não era mais um ser humano, Jó parecia um verme. Davi diz aqui no Salmo 22, verso 6, que eu não sou mais um ser humano, eu sou um verme. Todos me zombam de mim, me desprezam, todos caçoam de mim. O mesmo que fizeram com Jó, meus queridos, no capítulo 2 de Jó, foi o mesmo. O mesmo sentido, a mesma revelação. Entendam que às vezes tem coisas que você está passando, que as pessoas olham para você e tem pena de você, vê coitadinho, ali vai um verme, ali vai uma pessoa destruída, família destruída, filhos destruídos, vida financeira destruída, com a saúde destruída. Às vezes as pessoas, você se acha como um verme, como Jó se sentiu, né? Como Davi se sentiu aqui no Salmo 22. E Satanás acusando, como a mulher de Jó acusava Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Por que continua sendo bom, honesto ainda? Amaldiçoe seu Deus e morre. Meus queridos, era a mesma coisa ela mandar Jó suicidar. A mulher de Jó estava mandando ele suicidar. É isso, resumindo. Olha, meus queridos. E Davi, olha que o inimigo falava com Davi: você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Olha, meus queridos, o inimigo às vezes te tenta para você amaldiçoar Deus, para você abandonar Deus. Como ele falou com Jesus lá em Mateus capítulo 4, no deserto,
Se você é filho de Deus, então por que você está passando essa fome aí? Por que você não transforma essa pedra em pão? Por que você não joga daqui de cima? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Satanás, ele te acusa, porque o professor está calado. O nosso rei, o nosso Senhor está calado. Porque ele quer ver você, ele quer ver o seu coração, ele quer ver até onde você vai. Ele quer ver até onde você vai com a fidelidade dele, às vezes mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo parecendo um verme, mesmo não sendo mais um ser humano. Jó, meus queridos, não era mais um ser humano. Ele perdeu tudo, até a saúde. Ele teve uma lepra na pele dele, que ele se coçava e saía ferida. Ele sentou em um monte de cinzas, entende? E Satanás chega a perdê-lo através da mulher dele, amaldiçoa o seu Deus e se suicida e morre. E ele repreendeu ela: você é louca, você está falando uma bobagem. Se Deus dá coisa boa, por que não vamos receber também as coisas ruins? É a mesma coisa dos inimigos aqui com Davi, no versículo 8 de Salmos 22. Você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não te salva? Se ele gosta de você, por que ele não ajuda? É a mesma coisa com Jesus, meus queridos. Se você é filho de Deus, desça aí dessa cruz. Salve a você mesmo e a nós aqui, os dois ladrões ao lado de Jesus falando isso. E um ladrão acordou a tempo, falou: você fala uma blasfêmia, você fala uma bobagem, nós merecemos esse castigo, mas ele não. E virou para Jesus e disse: Senhor, lembre de mim quando o Senhor vier como rei nessa terra. Ele enxergou Jesus ali desfigurado, parecido um verme. Ele enxergou Jesus ali um rei. Entendem, meus queridos? Pega essa revelação. Ele enxergou ali Jesus um rei. E o outro começou a acusar ele, como os inimigos de Davi acusaram aqui: se você confiou em Deus, por que ele não te salva? Porque ele gosta de você, porque ele não ajuda? Às vezes o professor está calado, meus queridos. O Senhor Deus governa todas as nações, e ele sentado no alto e sublime trono, ele olha com um olhar manso e sereno para todos aqui na terra, e ele vê até onde você vai. Quando ele te coloca à prova, meus queridos, tenha fé. Não abandone a Deus, pelo contrário, se achegue até a Deus. Porque ele diz no Salmos 22, verso 24, que ele diz que ele não abandona os pobres, nem esquece os seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam pedindo socorro. Então, se você está passando uma luta, meus queridos, um deserto, uma prova, uma aflição, se você já não parece mais um ser humano, como Jó, como Davi, se você está sofrendo aí numa área aí que você sabe qual área que é, peça a Deus socorro, grite pedindo socorro, não amaldiçoa a Deus, pelo contrário, busque a Deus, insista na sua oração, porque Ele vai julgar a seu favor e Ele vai te dar a vitória. Porque ele diz aqui no versículo 22 dos Salmos 22, versículo 28, ele vai dizer assim: pois o Senhor é rei e governa todas as nações, e todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão, todos os mortais, todos que um dia vão morrer. Então a Bíblia diz que todos vão adorar o Senhor, meus queridos, até os orgulhosos, todos os mortais vão cair de joelhos na presença do Rei. Então creia, tá? Certamente a bondade, o amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor diz que Davi pedia: prepara um banquete para mim, aonde os meus inimigos não me podem me ver. Prepara um banquete, me recebe como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. O Senhor renova as minhas forças, Ele me guia por caminhos retos, Ele me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Meus queridos, lave a sua roupa no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7 vai falar sobre você ter uma marca, sobre o povo de Israel ia ser marcado com o anel sinete, o anel do rei. Mas para nós que não somos judeus, nós temos que lavar a nossa roupa
no sangue de Jesus. O que quer dizer isso, meus queridos? Que você tem que ser perdoado, que Deus tem que perdoar os seus pecados para que você venha andar num caminho reto, um caminho seguro, para um caminho que vai te levar a um lugar onde Deus vai curar todas as suas feridas, todas as suas aflições. Amém, meus amados? Recebe essa revelação. Então, receba. Se você está passando uma prova, uma luta, e mesmo que o professor esteja calado, não abandone a Deus. Pelo contrário, busque ao Senhor, grite: o meu Redentor vive, e Ele julgará a meu favor. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus enche o coração de vocês de fé, de força e de alegria. Em nome do Senhor Jesus.